Amado, abra a sua escritura, a Bíblia Sagrada, na carta de Paulo a Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 14 ao verso 17. É o texto que nós consideraremos juntos essa noite. Eu prossigo com a exposição dessa epístola e agora chegamos ao final do capítulo 3. Hoje quero considerar do verso 14 ao verso 17 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Lembre-se que o contexto aqui é que Paulo antecipa para Timóteo que ele enfrentará no futuro tempos dificílimos, tempos de crescimento da impiedade, da corrupção, da maldade humana, em que os homens seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, em que eles seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores. Lembra que eles seriam desobedientes aos pais, e me parece que Paulo está antecipando para nós no texto que estamos experimentando na prática atualmente. E Paulo tem algumas exortações específicas para Timóteo nesse contexto. A primeira delas é que a gente viu na semana passada, é a que vai do verso 10 ao verso 13, em que ele trata com o apóstolo, ou melhor, com Timóteo, que ele deve seguir o exemplo do apóstolo Paulo. Lembra que o exemplo de Paulo deve inspirá-lo a ser fiel a Deus nesse contexto difícil que ele estava vivendo. E agora Paulo vai dar a ele uma segunda exortação, essa então que aparece do verso 14 ao verso 17, e você percebe também que ele começa com as mesmas palavras que ele começou no verso 10. Olha, tu porém, trata de se comportar de outra maneira. Tu, porém, presta atenção em algumas coisas, Timóteo. Tu, porém, prioriza algumas questões na tua vida. Vamos então ao texto e depois espero poder considerá-lo ao seu coração essa noite. Dito assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Até aqui a leitura do texto, que, como já disse, espero poder expor e aplicar ao seu coração essa noite. Bom, você já deve ter percebido que eu gosto muito de pesquisas, né? Eu de vez em quando saio com uma pesquisa aqui. Pesquisas me agradam porque elas mostram para a gente um termômetro bom, para avaliar comportamentos, para avaliar como é que anda as prioridades na vida do povo, da nossa época, da nossa geração. E eu hoje quero apresentar para você uma pesquisa que é muito triste, muito delicada, mas ela é reveladora de uma coisa que, lamentavelmente, nós temos vivido com muita frequência entre nós, como povo de Deus, na atual geração. A pesquisa não é brasileira, mas ela certamente representa muito bem a mesma realidade no Brasil. Pesquisaram nos Estados Unidos, entre os crentes das igrejas evangélicas daquele país, como é que andava o nível de leitura bíblica do povo de Deus naquele país e naquela nação. E a pesquisa era semelhante ao seguinte, como se você fosse perguntado por mim essa noite o seguinte: irmão, sem dar nome para não constranger ninguém, irmão, responde aqui uma pesquisa para mim, irmão. Qual é a frequência com que você lê a Bíblia, e apenas lê a Bíblia, ao longo da semana? Com que frequência você se dedica a ler a Escritura, a meditar nela, a compreender a vontade de Deus revelada nela para a sua vida? E eu estou perguntando isso pessoalmente, não na hora que você vem para o culto público e ouve a pregação do pastor. Essa é uma coisa importante, mas agora a pesquisa está interessada em outra coisa. Em saber como é que você pessoalmente está lidando com isso. Irmãos, pasmem, mas os Estados Unidos, e eu acho que representa muito bem a igreja brasileira, representa talvez o que acontece entre nós, na nossa igreja, 10
10 irmãos foram entrevistados. E apenas 2 deles, portanto 20%, na verdade um pouco menos, 19%, responderam à pesquisa dizendo que liam a Bíblia diariamente. A impressão que eu tenho, irmãos, olhando uma pesquisa dessa, é que a gente ainda não entendeu uma coisa básica sobre a vida cristã, sobre a relação que Deus quer estabelecer conosco enquanto seu povo. É que a nossa saúde espiritual, o bem-estar da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, dependem em grande medida do lugar que a Bíblia, a palavra de Deus, ocupa no nosso dia a dia. A impressão que eu tenho, irmãos, é que a gente se comporta como o meu filho mais novo quando eu chamo ele para almoçar. É impressionante, irmão. A gente chama, e eles sempre fazem aquela expressão, peraí. Eu queria que ele desaprendesse o peraí. Que eu já não aguento mais ouvir ele, peraí. A impressão que eu tenho é que a nossa geração não entendeu a importância de estabelecer como prioridade para a sua vida e para o seu bem-estar, para a sua saúde espiritual, a importância de deixar a Bíblia ocupar um lugar bem maior do que ela tem ocupado nas nossas vidas. E, amados, isso é um contrassenso. Porque, veja, nós cantamos essa noite e repetimos umas coisas que estão na Escritura que são muito verdadeiras. O povo de Deus lá do passado, para não me delongar nisso, recebeu uma orientação de Deus em Deuteronômio 6 que dizia assim, olha, hoje, coloca essas palavras no teu coração. E você vai intimar o teu filho, você vai falar dela na tua casa, você vai andar pelo caminho, deitando e levantando-se. Você também vai colocar ela como sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os olhos. Você vai escrever ela nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Hoje eu até brinquei com um casal para eles escreverem um versículo lá na vida deles, lá no casamento deles. Isso era literal. Nós cantamos que a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Que é a tua palavra que é luz para o meu caminho e lâmpada para os meus pés. O contrário então também é verdade, irmãos. Nós não temos luz, orientação, felicidade, saúde, se a palavra não faz aquilo que só a palavra é capaz de fazer em nossas vidas. Lamento dizer, irmãos, olha, nós não resistiremos a essa corrupção crescente, a essa maldade cada vez maior, a essa impiedade que se advoga contrária a Deus e tem prazer em tal estado, se a palavra não ocupar um lugar central para nós. Eu lamento, porque eu já falei disso aqui tantas vezes como pregador e pastor dos irmãos, mas eu vejo tão pouco crescimento nosso nessa direção. Quão pouco tempo nós dedicamos a ler, a entender, a meditar, a memorizar a Escritura Sagrada. E perdemos tanto com isso, irmãos. Perdemos a luz que ela pode nos dar, perdemos a direção que ela pode nos dar, perdemos o refrigério que ela pode nos dar para a nossa alma. Porque veja, a vida cristã, irmãos, não é um dia após outro sendo melhor do que o anterior. Não, a vida com Jesus nem sempre um dia é melhor do que o anterior. Se isso fosse verdade, não precisaríamos da Bíblia. Ela nos foi dada para refrigerar a nossa alma, para alimentar-nos e para nos motivarmos a continuar caminhando. Mas a gente reclama que não tem esse ânimo, mas não dá à Bíblia o espaço que ela deveria ter. Paulo está preocupado com Timóteo e sabe que Timóteo só vai ter condições de enfrentar o tempo que ele está vivendo se ele entender a importância de se submeter à Escritura e à palavra de Deus na sua vida. Amados, eu penso que isso é uma coisa tão importante que a gente não... Eu queria poder pregar nesse texto muitos domingos consecutivos. Porque a nossa geração ainda não entendeu isso. Não entendeu que servimos a Cristo, mas o Cristo a que servimos é o Cristo revelado na Bíblia.
A gente ainda não entendeu, irmãos, que a nossa saúde depende em grande medida da maneira como tratamos a Escritura Sagrada em nossa própria vida. Paulo quer estimulá-lo a caminhar nessa direção. E essa submissão a que Paulo se refere tem 3 ingredientes muito claros na passagem que a gente leu. E eu quero apontá-los e descrevê-los para os irmãos. O primeiro deles aparece no verso 14. Submeter-se à Bíblia significa permanecer naquilo que aprendemos, permanecer naquilo que fomos inteirados. Ele diz assim para Timóteo: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Do que Paulo está falando aqui? Paulo sabe que Timóteo havia aprendido a Escritura, a mensagem do Velho Testamento, a mensagem de Deus, da sua avó e da sua mãe. Se você tiver dúvida, aí mesmo, em 2 Timóteo, no capítulo 1, verso 5, o apóstolo Paulo faz menção a esse fato. 2 Timóteo 1,5. Ele fala que Timóteo havia sido ensinado pela recordação que guarde tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Então Paulo está fazendo primeiro uma menção aqui ao fato de que ele aprendeu isso da mãe e da avó. Até porque Timóteo era filho de um homem que não era judeu, era um homem grego, que não tinha nada a ver com o evangelho. E Paulo está dizendo assim, olha, lembra que você aprendeu isso, e você foi inteirado dessas verdades. E é claro, irmãos, que aqui está um ingrediente que eu chamei a atenção na semana passada, as avessas, né? É bom que a gente lembre, irmãos, que a nossa casa deve ser construída como um lugar onde a Bíblia seja ensinada para os nossos filhos. Que ela seja transmitida para eles. Eu não sei, irmãos, se eu estou sendo muito exagerado, mas eu lhe perguntaria o seguinte: qual foi a última vez que você leu um versículo bíblico para o seu filho e explicou para ele o que estava nesse versículo? Qual foi a última vez que você permitiu que na sua casa a Bíblia tivesse relevância e importância para o ambiente do seu lar? Me desculpe a minha franqueza, irmãos, mas a gente dá um espaço enorme para a TV, para o Facebook, para uma série de outras coisas, mas eu vejo cada vez menos o interesse em ensinar e fazer da casa um lugar de aprendizado, de estar inteirado das verdades do Evangelho, das verdades da palavra. É óbvio que Paulo está aqui lembrando Timóteo desse processo que se deu com ele. E veja, isso aconteceu desde a infância, o verso 15 explica, desde a infância. E aqui é uma referência ao fato de que ele era judeu e, portanto, com 5 anos de idade, o menino judeu já devia saber claramente algumas verdades sobre a Torá, o Velho Testamento. Mas Paulo, quando fala também para que ele permaneça naquilo que ele aprendeu e foi inteirado, Paulo também está fazendo menção a ele mesmo. Porque Timóteo havia sido discipulado por ele. Havia sido ensinado pelo apóstolo Paulo a mensagem e a pregação do Evangelho. Agora veja, o ponto principal é que ele diz assim para Timóteo: Timóteo, permanece nisso. Permanece nisso. Mas a escolha que a gente tem que fazer a vida inteira como cristão é definir quem é que vai definir. Definir quem vai definir ficou ruim, né, irmãos? A gente tem que estabelecer quem é que vai dar a última palavra na nossa vida. Paulo está dizendo isso para Timóteo. Quem é que vai dar a última palavra na sua vida? A última palavra vai vir do conhecimento humano, da ciência moderna, da capacidade dos homens, ou você vai permanecer no testemunho deixado pelos apóstolos para você? Porque essa é a verdade mais fundamental sobre nós. Nós somos o que somos, somos cristãos, porque cremos no Cristo que foi anunciado e pregado pelos apóstolos. E o chamado
que esse evangelho faz para nós é que nós submetamos a nossa vida ao que aprendemos deles e permaneçamos naquilo que aprendemos deles. De forma que a igreja não tem autorização para acrescentar nada a esse testemunho, para diminuir nada desse testemunho. Nós não fomos chamados para inventar nada novo, para aprimorar nada novo, mas para pregar e permanecer naquilo que aprendemos e que fomos inteirados dos apóstolos. Para esclarecer melhor, irmãos, nós não fomos chamados para tentar tornar o evangelho mais relevante do que ele já é. Mas nós fomos chamados para nos submetermos sem acrescentar nada a ele, sem tentar inventar nada novo nesse sentido, permanecendo naquilo que nós aprendemos. Agora veja, é bom que se diga, irmãos, que esse problema de querer inventar coisa nova não é novo, né? É muito antigo. E Paulo sabe que essa vai ser a grande dificuldade da igreja. Ou a gente fica com o simples e puro evangelho, ou a gente fica querendo inventar papagaiadas para chamar a atenção dos homens. Não, permanece. Permanece sabendo que nós somos o povo da Bíblia. Somos o povo do livro. Nossa religião é a Bíblia. Nada mais e nada menos do que a Bíblia. Essa é a nossa religião. E nós queremos permanecer nela. Permanecer para nos submetermos a ela como a última autoridade sobre a nossa vida. Eu lamento dizer-lhes, irmãos, sem isso a gente não tem a menor chance de ser relevante, de ser saudável, de viver de uma maneira sendo abençoada pelo Senhor. Eu sou daqueles pastores que creem que Deus fala no monte. Não se escandaliza não, irmão. Eu creio que Deus fala no monte. No monte de páginas chamado Bíblia. Você entendeu, irmão? Não precisa subir monte não, irmão. Permanece naquilo que aprendeu e foi inteirado. Qual é, Natasha? É boa, Natasha, essa? Fala aí. Monte de páginas chamado Bíblia. É nisso que eu creio. É nisso que eu quero permanecer, irmãos. Olha, essa é uma coisa que eu vou dizer. O que eu faço aqui todo domingo, irmãos, é pregar a palavra e nada mais e nada menos do que a palavra. Eu entendo que nada mais do que a palavra seja o mais necessário para a vida de cada um de nós. Segunda coisa que Paulo está dizendo para Timóteo é que ele deve se submeter à Escritura, entendendo então que a submissão significa permanecer naquilo que ele havia aprendido. Mas o segundo ponto, ele diz também, olha, submeter-se significa compreender o papel central de Jesus Cristo no plano da redenção, da salvação. Qual é o assunto central da Bíblia? Qual é o assunto mais fundamental? Do que a Bíblia trata acima de tudo? Ele diz isso no verso 15. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Olha, a Bíblia tem apenas um único assunto. A Bíblia tem apenas um único propósito. A Bíblia quer, acima de tudo, fazer uma coisa por nós. E ele traduz de maneira muito adequada isso aqui. Ele diz assim, olha, a Bíblia vai tornar você sábio para a salvação pela fé que é em Cristo Jesus. Ele diz que as sagradas letras podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo. Isso tem muito a ver com uma outra passagem que ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Tem a ver com o fato de que as letras sagradas nos foram dadas acima de tudo para que elas nos tornem sábios para sermos salvos pela fé. Sabe que a gente chama a Bíblia de Bíblia Sagrada
E essa expressão saiu desse texto. Porque Paulo chama de sagradas letras. E ele diz que as sagradas letras nos dão sabedoria para sermos salvos por Cristo. Eu sei que isso tem a ver com o que eu já falei em Romanos 10, mas tem a ver com uma outra coisa que eu acho que é muito importante para a gente entender aqui. A gente entende a autoridade da Bíblia sobre a nossa vida quando nós enxergamos, acima de tudo, o que ela fala, o que ela revela, o que ela nos informa, a sabedoria que ela nos dá em Jesus. Se você me perguntasse assim, pastor, por que o senhor é um cristão? Eu daria boas respostas para essa pergunta. Mas uma das coisas que eu diria logo para você é que eu enxerguei quem é Cristo. E ao enxergar quem Ele é, eu rendi a minha vida inteiramente a Ele. Algumas pessoas têm resistência à mensagem da Bíblia, e eu diria para essas pessoas, nunca comecem lendo o Velho Testamento. Elas dificilmente entenderão aquelas coisas todas. Comece primeiro olhando quem é Jesus. Dá uma boa olhada naquilo que a Bíblia fala sobre Ele. Se dê conta de quem é esse homem. Magnífico, incomparável, indescritível. Perceba que ele é um homem que amou o próximo e amou a Deus de maneira incomparável. Ninguém jamais amou a Deus, ninguém jamais amou o seu próximo como Cristo fez. Ele é um homem que tem tempo para as crianças e as abençoa. Um homem que resiste aos religiosos da sua época, que cuida de mendigos jogados pelo caminho, que alimenta multidões, que anda sobre o mar, que tem um olhar compassivo, amoroso, gentil. Ele é humilde, manso. Ele sempre fez o bem, sem nunca procurar holofotes para si mesmo. Ele sempre procurou buscar o melhor para mesmo aqueles que estavam lhe fazendo muito mal. Que insistiu em amar homens que sempre o decepcionavam. Ele é aquele que sempre se fez humilde, que lavou os pés dos seus discípulos, irmãos, enxugou-os com as toalhas que ele tinha. Ele foi o homem que mesmo depois do sofrimento da cruz, da cusparada, dos esbofeteamentos, mesmo dos maus tratos, ele dirige-se ao Pai e diz: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Ele é o homem que antecipa que morreria para se fazer pecado por aqueles que tanto o odiavam. O amor incomparável, indescritível, sem paralelos de Jesus, é acompanhado de uma autenticidade fora do comum, irmãos. Jesus fez afirmações sobre ele que nenhum ser humano em sã consciência faria se não fosse autêntico e confiável a tal. Ele disse: olha, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim ainda que morra, viverá eternamente. Quem crê em mim morre, quem crê em mim jamais morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come do pão que eu dou, alimenta-se por toda a vida. Eu sou a água da vida, e quem bebe da água que eu dou, jamais tem sede. Ele foi corajoso a ponto de confrontar os homens, dizendo: algum de vocês pode me acusar de pecado? Algum de vocês pode dizer que eu cometi algum erro?
algum de vocês pode dizer que eu deixei de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo? Ele é autêntico porque jamais alguém disse o que ele disse, jamais alguém teve a ousadia de afirmar o que ele afirmou e permanecer ainda assim, sem que ninguém o acusasse. Mas o que torna ainda ele mais esplendoroso é que ele disse que ressuscitaria. E ao terceiro dia, ele ressurgiu. Jesus não é um charlatão, um mentiroso, um lunático que apareceu contando uma história que na verdade não bate com os fatos que ele mesmo cumpriu. Não, irmãos. Quando a gente olha para Jesus e entende o que a Bíblia revela sobre ele, os fatos, a história, a pessoa, a obra, a salvação e a graça que ele oferece, tudo entra em acordo. Eu confio nele. Confio nele porque ele é quem de fato ele diz ser. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém, absolutamente ninguém vem ao Pai senão por ele. Olha, de onde vem essa sabedoria, irmãos? Da palavra. Porque Jesus não está mais aqui entre a gente pessoalmente. E nós cremos nesse testemunho que nos é dado na Bíblia. Mas essa sabedoria para a salvação, ela se aperfeiçoa, ela avança, ela cresce, à medida que nós nos apropriamos dessas verdades que a Bíblia nos ensina para nos tornar sábios. Irmão, ninguém pode ser sábio na vida sem a palavra de Deus. E você não pode imaginar a possibilidade de avançar com sabedoria na vida cristã, sem que a Bíblia ocupe o lugar que só ela pode ocupar na sua vida. Portanto, Timóteo, não se deixe enganar. São as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé que há em Jesus. Terceira coisa que ele diz é que submeter-se significa reconhecer a autoridade e a utilidade da Escritura. Submeter significa reconhecer a autoridade e a utilidade da Escritura. Diz assim no verso 16 e no verso 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha, Timóteo, a Escritura, portanto, exige submissão, primeiro porque ela é autoritativa, ela tem uma autoridade que você não encontrará em nenhum outro livro, em nenhum outro escrito. Deus achou por bem se revelar a nós, não por vídeos do YouTube, não pela página do Facebook, não pela mensagem do WhatsApp, não pelo Messenger. Não. Deus se apropriou revelar-se a nós por um livro. E como a gente não gosta de ler, isso não ouve o que Deus tem para dizer. Veja, Deus inspirou a Escritura. Essa é uma palavrinha-chave. E é a base da nossa fé. Nós cremos que esse livro que carregamos aqui, e que agora nem tanta gente carrega mais, né, porque agora tem o data show, mas eu sou da época que todo mundo ia para a igreja e carregava o livro, e carregava debaixo do braço assim, né, irmão? Que nem bisnaga. Hã? Isso é bem passado, irmão. Isso não quer dizer que eu seja velho, não, tá? Não, pastor. Mas veja, naquela época, como deveria ser ainda hoje, a gente entendia isso aqui, olha, que Deus inspirou a Bíblia. O que essa palavrinha quer dizer? Literalmente ela quer dizer que Deus soprou a Escritura. Que tudo que temos nessa coletânea de livros é nada mais e nada menos do que Deus falando com a gente. Eu sei que para algumas pessoas a palavra inspirar
remonta àquela ideia do autor de músicas, de canções, né? Ah, o sujeito estava inspirado. Ou então o namorado que vai dizer para a namorada alguma coisa bonita: meu amor, você estava inspirado ontem. Ou então o marido que chegou feliz em casa, sorridente, falou: meu amor, você é uma gazela bonita. Não fala isso não, irmão. Você vai tomar uma bifa na cara. Não tem nada de inspiração aqui, irmão. Mas a ideia de inspiração sempre remonta a essa linguagem romântica do amor. Não tem nada a ver com esse texto aqui. Inspirada não tem nada a ver com isso aqui na passagem. Inspirada significa dizer que Deus conduziu o processo de escrita de cada um desses livros. De maneira que tudo que foi escrito nesse livro foi escrito pelo mover do Espírito Santo de Deus. Agora veja, isso é um mistério sob certos aspectos, porque Deus preservou nesses coautores as suas próprias maneiras de escrever. A gente sabe identificar quando é uma epístola de Paulo, epístola de Pedro. A gente sabe identificar que eles tiveram participação efetiva no processo. Mas tudo que eles escreveram, só escreveram porque foram movidos pelo Espírito Santo. De maneira que tudo que a Bíblia afirma, absolutamente tudo que ela afirma, é inerrante, é verdadeiro e vem com a chancela, com a aprovação, com a inspiração do próprio Deus. Então paremos com essa ideia de que Deus vai falar com a gente no monte. Deus fala com a gente no monte de paz da chamada Bíblia. E essa autoridade que a Bíblia tem desconstrói também uma outra visão de que a gente não é bibliólatra. Bibliólatra, né? Não, a gente entende que a Bíblia é a autoridade infalível que nos dá direção suficiente, adequada para tudo que diz respeito à vida cristã, a todos os detalhes, vida familiar, vida conjugal, relação com filhos, relação com o Estado, relação com o nosso dinheiro, relação com os nossos vizinhos, relação com tudo que a vida representa na Bíblia. Deus nos dá sabedoria para viver de uma maneira a agradá-lo. Talvez ler um outro texto nos ajude a entender que essa autoridade que Paulo está estabelecendo é representada para nós em outras passagens. Uma segunda delas em que isso aparece é Carta de Pedro. Abra lá e vamos ler esse texto. Segundo Pedro 1, versos 20 e 21. O apóstolo Pedro reafirma a mesma verdade que o apóstolo Paulo afirmou lá, e agora esclarecendo talvez um pouco melhor, ou apresentando em outros termos, o que temos. É dito assim: sabendo primeiramente isto, segundo Pedro 1, 20 e 21, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. E veja o verso 21. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Veja como isso é importante. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Não foram eles que decidiram escrever o que está escrito nesse livro. Eles só o fizeram porque homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Timóteo, a Bíblia tem essa autoridade. E se você está renegando-a, você está renegando a autoridade de Deus. Veja, eu ouvi que um pastor escreveu o seguinte no púlpito dele, botou uma mensagem aqui voltada para quem estava pregando a palavra, né? Ele botou uma mensagem, essas mensagens que a gente pode colar aqui você não vê, mas quem está aqui vê. E a mensagem era a seguinte: a Bíblia tem 6.871 vezes o nome Senhor,
4.353 vezes o nome Deus. 1.140 vezes o nome Jesus. Tem 810.697 palavras. 31.175 versos. E 1.189 capítulos. E tem também 66 livros. Não pregue o seu testemunho pessoal. Pregue apenas a palavra de Deus. Você entendeu a mensagem? Eu acho que eu vou botar isso aqui no púlpito, irmão. Você entendeu? Timóteo entende isso, Timóteo. Que ela é inspirada. E é disso que você tem que falar. É disso que você tem que se alimentar. Segundo motivo que ele dá nessa última parte do texto é que não só ela é inspirada, como também ela é útil. E você não está lendo, estudando, aprendendo adequadamente a Bíblia se ela não está sendo útil para você. E é uma coisa que a gente precisa entender. A Escritura nos foi dada para o nosso bem, para o nosso proveito. Você faz um péssimo negócio na vida se você não tem tempo para a palavra de Deus. Um monte de coisa que você podia ter evitado, você teria aprendido se tivesse dado minutos para ela te orientar. Um monte de caminhos que você deveria ter evitado, seriam evitados se você tivesse dado tempo para lê-la, ouvi-la e compreendê-la. É útil porque o que a Bíblia quer, acima de tudo, é a tua felicidade e o teu bem-estar, irmão. Não existe a ideia de que a Bíblia está querendo cortar as tuas asinhas. Não, ela quer manter as tuas asas voando na direção certa. E Paulo vai dizer que ela é útil de muitas maneiras diferentes. Eu vou tentar rapidamente apresentar cada uma delas. E qual o efeito que essa utilidade tem? Ele vai dizer disso também. Veja, ele diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil, primeiro, para o ensino. Para o ensino. A Bíblia dá sabedoria porque ela instrui. O problema na vida da gente, irmãos, é que falta na gente instrução. Você não sabe o que fazer. Não sabe para onde ir. Que decisão tomar. Que escolha tem que ser feita. Não sabe o que dizer. Como dizer. A quem dizer. Não sabe como se comportar. Não sabe o que fazer em determinadas situações da vida. Não sabe como responder a cada uma delas. Instrução, ensino. A EBD existe para isso, irmãos. Para a gente poder aprender a raciocinar em termos bíblicos, a nos alimentarmos desse ensino que ela tem para nos dar. Eu já encontrei tanta gente, vou usar essa expressão com todo cuidado, burra na vida. Burra. Podia ter tido formação educacional elevadíssima, mas era burro. Não sabia manter os filhos sob governo, não sabia cuidar da mulher, não sabia manter a família. Porque essas coisas não se aprendem na faculdade, embora a faculdade seja importante, se aprende na Bíblia. Se aprende na Bíblia, irmãos. Há um sentido em que Deus dá na Bíblia uma sabedoria que a gente não encontra em lugar nenhum na vida. E não é para ficar decorando o versículo também e ficar repetindo o versículo à solta, não, irmãos. Né? Porque tem um pessoal por aí que acha que basta dizer o versículo. Mas não é para só dizer o versículo. Tem que fazer o que o versículo está mandando fazer. Instruir-se. Instruir-se exigirá de mim e de você tempo para essa instrução. Não tem jeito, irmão. Eu queria lhe lembrar que ela é útil porque ela nos instrui. Mas ela também nos repreende. Ah, irmão, que coisa boa, né? Como a gente precisa de vez em quando receber umas chineladas do Senhor. Você já recebeu chinelada do Senhor, irmão? Eu já recebi tantas. Repreende no sentido de que ela denuncia o nosso erro. A Bíblia não faz o que, em geral, algumas filosofias e psicologias modernas fazem. Manter você para cima. Né? O negócio é motivar, levar o povo para cima. Não. A Bíblia diz que o melhor a fazer em algumas situações é repreender. É colocar o dedo
na ferida. Significa dizer que a Bíblia de vez em quando aponta de maneira muito honesta para nós aquilo que nós estamos fazendo de errado. Talvez alguns de nós estejam vivendo isso agora. Você ouviu a pregação, ouviu a leitura de um texto em que você foi repreendido. E Deus disse claramente para você, através da sua palavra, que você estava no caminho errado. Que você estava brincando com o pecado. Que você estava ignorando as orientações dele. Muitas vezes Deus faz isso chamando a nossa atenção para um texto bíblico, para uma verdade da Escritura. Irmãos, nós não crescemos se não formos repreendidos pela palavra. Sabe que eu já falei isso aqui, eu aprendi que o momento em que o seu filho mais sabe que você o ama é quando você disciplina ele. E depois que eu aprendi essa lição, eu sempre que vou disciplinar os meus filhos, faço isso com uma alegria, irmão. Porque o menino gosta. No fundo ele diz que não, mas a disciplina o ajuda. Então eu vou lá com alegria, irmão. Olha que coisa boa, vamos repreender. Então, de vez em quando Deus chama a gente para uma boa repreensão, irmão. E a Bíblia instrui, mas também repreende. Porque instrução sem repreensão pode fazer o sujeito ficar orgulhoso, né? Acha que sabe tudo, que já tem todas as respostas. Não. De vez em quando tem que ter repreensão também para as coisas ficarem devidamente equilibradas. Mas a Bíblia também corrige. Não só denuncia o erro, mas também aponta o caminho certo. Isso é corrigir. É o que você deveria fazer com seu filho em casa. Repreender, mas também dizer para ele como é que ele deve se comportar, como é que ele deve fazer. Porque mamãe só fala para mim que eu não devo fazer isso, mas o que eu devo fazer? Não, a Bíblia faz as duas coisas. Repreende e ao mesmo tempo conduz a gente no caminho certo. Diz, é por aqui que você deve ir. É esse o caminho. E quando a Bíblia diz, irmãos, ela pode até dizer a despeito daquilo que a mentalidade moderna diz para você fazer. A despeito do que é a moda do presente. A despeito do que todo mundo está fazendo. Você não é guiado pelo que todo mundo faz. Você é guiado por aquilo que a Bíblia diz para você fazer. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. A autoridade significa que eu vou me submeter a essa correção. Eu ouço muito, irmãos, hoje. Mas é porque hoje não está ninguém mais ligando para isso. Mas Deus liga, irmão. Deus liga. A pessoa não está mais nem aí. Mas Deus está, irmão. Deus se importa. E a palavra dele não muda. Os céus e a terra podem passar, mas as minhas palavras jamais passarão. Última coisa é que ela também nos educa na justiça. Aqui é que ela nos amadurece, ela nos dá discernimento para começar a aprender a usar os princípios dela dia a dia. A imagem aqui, irmãos, é de uma criança. Você já teve filho pequeno, se não teve, vai ter logo em breve. Quando está aprendendo a andar, ou então quando está andando de bicicleta. Você tem que ficar ali amparando, ajudando, orientando, mas depois a criança começa a despertar nela a possibilidade de começar a dar os seus primeiros passos. Educar na justiça tem a ver com isso. A gente começa a aprender a viver os princípios e a aplicá-los e a ser submissos a eles e a sermos guiados por ele. E Paulo diz que esse processo descortina uma realidade que todos nós estamos desesperadamente procurando. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Veja que coisa fantástica que temos aqui, irmãos. Primeiro, não me entenda perfeito aqui como um homem isento de erros. Não é isso que ele está prometendo no texto. Até porque nenhum de nós chegará a essa perfeição nessa vida. Nós só chegaremos a essa perfeição na eternidade, no céu. Aqui, somos todos imperfeitos. Mas o que essa palavra perfeito significa então aqui? Significa completo, maduro, maduro. Alguém equilibrado e sábio para ser habilitado, experimentado para tudo
que a vida e os desafios da vida lhe trouxer. É alguém que vai ter condições para de fato enfrentar os problemas, as angústias, as dificuldades, como alguém completo, maduro. Resumindo é o seguinte, irmãos. Paulo quer que a gente aprenda a fazer um exercício com relação à Bíblia. Que é ler a Bíblia contra a gente. Ler a Bíblia contra a gente. Quem disse foi o John Piper, eu vou usar essa expressão dele. Sabe porque a gente gosta muito de ler a Bíblia a nosso favor. Então a gente pega um texto que está corrigindo e repreendendo, a gente fala, isso aqui é para aquele irmão. Ih, aquele irmão, rapaz. Se ele estivesse aqui, ouvindo esse sermão. Aquele irmão, como ele precisava estar aqui. O que a gente está fazendo? Lendo a Bíblia a nosso favor. Nós somos os mocinhos e todo mundo lá de fora são os bandidos. E a gente sempre lê a Bíblia assim. Não, essa passagem eu já sei, essa parte eu já pulei essa etapa. Chama os universitários agora. Eu já sei essa parte. A gente lê a Bíblia o tempo todo assim, de maneira que nós nunca somos a parte corrigida, repreendida do texto. A gente sempre é o lado positivo. Então eu queria que você aprendesse uma coisa. Passe a ler a Bíblia contra você. Contra você. Eu descobri duas coisas quando a gente fazia esse exercício. Primeiro, quando eu leio a Bíblia contra mim, eu sou, primeiro, muito mais tolerante, gentil, amoroso, paciente com os outros. Porque eu começo a enxergar que aquilo que eu exijo deles tem que ser primeiro exigido de mim. Então, a primeira coisa é isso. Quando você lê a Bíblia contra você, ela te repreende, te corrige, ela te educa na justiça para que você aprenda a olhar os outros com compaixão, com gentileza, com amor, com disposição para ajudar. A segunda coisa é que você passa a ser muito mais exigente com você mesmo. Aquilo que você gostava de dizer sobre os outros, você começa a ter que aplicar ao seu próprio coração. Amados, como é que a gente pode aplicar isso tudo em nossas vidas? Eu quero fazer só duas aplicações breves, rapidinhas. Primeira, deixa eu dizer uma coisa para você em alto e bom som, meu amado. Cada dia com Jesus não é melhor do que o dia anterior. Eu já passei dessa fase da vida. A experiência minha e sua dizem para nós isso. A Bíblia lembra para nós isso. E os dias que nós estamos vivendo são a manifestação mais clara de que isso é verdade. Que cada dia que passa com Jesus não é melhor do que o dia anterior. Do que a gente precisa desesperadamente em tempos assim? Encontrar tempo para a Bíblia em nossas vidas. Para que ela nos ampare, nos console, nos encoraje, nos fortaleça, nos dirija. Para que ela seja refrigério para a nossa alma, consolo para o nosso coração, mas que ela seja, acima de tudo, luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés. Para que ela seja martelo que esmiuça a penha, para que ela seja, de fato, aquilo que nos corrige, nos exorta, nos repreende, nos dirige, nos educa. Irmãos, queria que você saísse daqui essa noite com um pacto diante de Deus e de você. Eu vou passar a ler mais a Bíblia, eu não estou dizendo para você, ler todo o livro de Gênesis amanhã. Eu sei que isso não vai acontecer. E eu não preciso ser profeta para isso. Mas começa com um verso, irmão. Leia um verso. E tenta durante o dia ruminar aquele verso, pensar naquele verso, ver a exigência daquele verso, ver como ele se aplica à sua vida naquele momento. Irmão, encontre tempo na sua vida para a Bíblia. Memorize a Escritura e saia daqueles versículos que você já sabe de cor desde a sua infância. João 3,16. Não vale a pena, isso aí é tão importante, mas já passou, irmão. Vai aprender de fato a guardar a palavra no seu coração, para que você não peque contra o Senhor. Meu apelo, portanto, hoje é encontre tempo na sua vida para ler, ouvir, compreender e meditar na palavra de Deus. Olha, você não vai perder nada. Porque quem faz assim
é completo, perfeito e habilitado para fazer toda boa obra. Mesma coisa que Deus disse para Josué. Você vai ser feliz e bem-sucedido em tudo que você fizer, se você der ouvidos à minha voz. Hoje Deus está dizendo para a gente o seguinte: meu filho, para um pouco para me ouvir. Meu filho, encontra na tua agenda tempo para falar comigo. Meu filho, até quando você vai ficar fugindo de mim? Eu espero que Deus esteja fazendo você enxergar isso essa noite de uma vez por todas. Segunda aplicação. Quero dar um testemunho do poder que essa palavra tem, irmãos. Eu podia ter dado muitos, mas vou dar só esse e vou terminar com ele. Conto para vocês a história de um homem chamado Tokichi Ishii. Que nome é esse? Trata-se de um japonês que foi enforcado no século 20, no ano de 1918, em Tóquio. Ele foi preso mais de 20 vezes e era tratado como um tigre. Tamanha era a sua violência, tamanha era a sua maldade. Em uma ocasião ele foi capaz de fazer muito mal ao seu carcereiro, ele foi preso, pendurado e sentenciado à morte. Durante o período em que ele aguardava a execução, que seria feita por enforcamento, uma missionária foi visitá-lo e deu para ele um exemplar do Novo Testamento. Ele leu, e um pouco antes da sua sentença ser aplicada, ele fez questão de dar o seguinte testemunho: eu gemi como se fosse um prego de 15 centímetros enfiado em meu coração. O que esse verso me ensinou? Devo chamá-lo o amor do coração de Cristo? O amor da sua compaixão? Eu não sei. Só sei que com o coração indescritivelmente grato, eu criei. Ele havia acabado de ler aquele texto em que Jesus disse para os seus algozes: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se você está aqui essa noite, amado, e ainda não crê na autoridade do livro sagrado, a Bíblia, eu espero que essa pregação tenha sido tão poderosa em sua vida como foi na vida daquele homem. Que você creia. Creia no Senhor Jesus, submeta a Ele a sua vida, para que Ele seja o Senhor dela, dessa noite e por toda a eternidade. Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai, louvado seja o teu nome, pela tua bendita e sagrada palavra. Nos ajuda a ouvir com atenção a voz dela ao nosso coração. Nos ajuda a guardá-la para não pecarmos contra o Senhor. Nos dê coragem, discernimento. Nos dê percepção de que sem a tua palavra somos presas fáceis para o mundo, para a carne e para o diabo, Senhor. Chama-nos pela tua palavra a estabelecer de uma vez por todas a importância, a relevância de meditar, de ler, de sermos ensinados, repreendidos, corrigidos, instruídos em justiça,
pela tua palavra. Ah, Deus, perdoa-nos se temos falhado nisso. Perdoa-nos se temos negligenciado isso. E chama também, Senhor, pelo teu Santo Espírito, aqueles que estão entre nós e que ainda não se submeteram à autoridade infalível, inerrante da salvação pela fé em Jesus Cristo. Chama-os pelo poder da tua palavra. Chama-os pelo poder da tua palavra. E que agora o amor de Deus, o Pai, a graça soberana de nosso bendito Senhor e Salvador Jesus, e a comunhão do Santo Espírito de Deus esteja convosco, e com todo o povo da palavra, espalhado por toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Fica de pé, amado, dê um abraço carinhoso, fraterno em seu irmão, uma excelente semana para você e um bom retorno ao seu lar.